Down around the corner, half a mile from here, see them long things run, and I watch them disappear without love. Where would you be now? Without love. Well, the pistons keep on turning, and the wheels go round and round. Nenhum detalhe é pequeno demais para quem é apaixonado por cerveja. Isso é qualidade artesanal. Eisenbahn. Aprecie com moderação. E bom dia, boa tarde ou boa noite. Meu nome é Pedro Antunes e você está no Festival PEF Digital, junto com essas pessoas maravilhosas que daqui a pouco eu vou introduzi-los. A gente hoje tem uma mesa demais, a volta da qualidade artesanal do vinil nos tempos de streaming. Lembrando, claro, que todo o Festival PEF Digital está sendo feito seguindo as ordens da OMS e as orientações do governo do estado de São Paulo. Estamos todos ali com distância, o pessoal ali de fora, aqui que vocês não estão vendo, infelizmente, porque são pessoas lindas, estão todos de máscara e se cuidando muito bem. Aí a gente vai falar um pouco sobre vinil, streaming versus um contra o outro ou a favor, eles estão ali juntos. Vamos lá, então. A gente tem o Bruno NGS ao meu lado aqui. Temos também a Maíra Maldian e também o Matheus, da Francisco Elombre. Muito bem-vindos. Feliz demais a gente trocar essa ideia. Bem-vindo, obrigado. Que delícia se ver pessoalmente, né? Depois de tanto tempo afastados. Sim, dá até um... Nossa senhora, eu tô vendo rostos, né, assim, ao vivo, que não são minha namorada e meu cunhado, que eu vejo ali todo dia. A gente vai falar de vinil e a Eisenbahn, aliás, agradecendo a Eisenbahn, a gente tá aqui na sala Eisenbahn, que fez um projeto muito massa com 11 músicas inéditas do Honorino Barbosa, gravadas por 11 artistas de diferentes gerações da música brasileira. Mateu, inclusive, gravou com o Francisco Elombre, Bebê Morando. Isso. Certo? Isso. Falei certinho. O Bruno, inclusive, fez essa prensa, né? Tá certo falar prensa? Não, não é prensagem, não. É o corte, a gravação, é artesanal. A prensagem é um processo industrial. Exatamente. E é isso que a gente vai falar aqui, de todo o processo artesanal. Obrigado pelo gancho. Todo o processo artesanal de se fazer um vinil e como isso ainda vale a pena e como agrega tanto valor ao ouvir música, né? E vamos começar. Vamos começar falando. Bom, primeiro, eu quero que vocês se apresentem, falem um pouquinho de vocês da melhor forma, como vocês preferirem, e também como começou a relação de cada um de vocês com o vinil. Bruno, começa aí. Bom dia a todos, bom dia Pedro, Maíra, Mateu. Sou o Bruno NGS. O que dizer, né, cara? Eu sou envolvido com disco de vinil desde que eu nasci, praticamente. Meu pai tinha equipe de som, então toda vez que eu ia para o estúdio, eu via ele tocar, mexia na coleção de disco, desenhava em cima das capas de disco do meu pai. E sempre fui envolvidão com disco de vinil, né? Então, na minha carreira, eu sempre trabalhei como DJ e produtor, também com disco de vinil, levantando a bandeira ali da mídia analógica, né? Que né, a minha fase adulta, ali, início da minha carreira, era o CD que estava imperando, então o vinil estava lá embaixão, então eu levantava a bandeira com o meu coletivo, meus amigos. E sempre envolvido com vinil. Em 2010 eu fundei um selo de vinil, relançando álbuns clássicos, álbuns raros e artistas que nunca tinham lançado vinil. Depois a gente fez uma loja de discos também e a gravadora, para no final chegar na gravadora, que é para poder atender esses projetos especiais. Às vezes pessoas querem lançar uma única tiragem. Sou eu, Bruno NGS, envolvidão
vinil a vida inteira, cara. É isso, o É processo todo, né, inclusive. Oi? O processo todo, né? O processo desde o corte todo, ao- desde tocar, produzir e Bom, fabricar o disco agora. e aí, Maíra? Bom, eu sou a Maíra Maldian, sou DJ, produtora musical, jornalista. Trabalhei muito tempo em redação, assim como o Pedro. E agora eu tô quase 100% só com a música. Nossa, até lembrar, né? Minha relação com o vinil vem lá da infância também. Eu sou dos anos 80, então era a época que ainda, né, se comprava vinil. Então, em casa, de fim de semana, né, a gente acordava, tal, já eu lembro de minha mãe tá fazendo café e a gente já colocar um vinil assim para tocar. E eu comecei minha coleção ali já criança. E fui crescendo, eu também gostava muito de fita cassete, então eu fazia minhas próprias mixtapes sem saber que era uma mixtape, gravando fita cassete. Aí eu gravava de vinil, gravava do rádio, fazia minhas bagunças lá. E aí veio o CD, tava entrando na adolescência quando veio o CD, né? E aí eu lembro que tinha as festinhas, assim, da sala, da escola, e eu era DJ. A gente tinha dois mini system, né? 2 tocadores de CD, e aí eu fazia as transições, assim, sabe? Era muito da hora. Então eu já tinha essa veia de DJ desde pequena e minha coleção vem desde lá. E aí em 2008 eu comecei a tocar, e comecei a tocar com vinil. Né, eu aprendi numa escola que os professores vinham da cultura hip hop, então eu aprendi toda a história e a valorização da cultura do vinil, porque que era importante, né? E até o lance de performance, né? Sim. Que foi como começou, né, o hip hop nas festas e tudo mais, os DJs fazendo os breaks, né, que eles chamavam, para os MCs rimarem em cima. Então, a minha escola foi essa. Eu lembro que eu comecei a tocar com outras mídias, né? Com Rimas e Melodias, que é um grupo de rap e R&B que eu faço parte, com mais 6 meninas. Em 2015, eu falei, eu vou ter que comprar Cerato, né? Porque como que eu vou tocar as músicas? Aí comprei Cerato, mas sempre que eu posso eu ainda toco com vinil, tenho minha coleção lá em casa, meu xodó. E é isso, essa é a minha história com vinil. É muito bom. Devia ter trazido o disco da Francisco Elombre que eu tenho em casa ali de rasga-cabeça em vinilzão para mostrar aqui. Mateu, e aí? Se apresente também, fale da sua relação. Eu sou o Mateu, eu sou músico, tenho uma carreira como músico desde os 13 anos ali em bandas, mas acho que a primeira banda que ganhou mais relevância, assim, que eu considero mais uma carreira musical, foi a partir da Francisco Elombre. E hoje em dia já tem outra banda também que chama Baby, com a Luê. Mas eu vou confessar pra vocês, assim, a minha relação com vinil nunca foi tão forte na adolescência. Eu sempre ouvia discos completos, em casa tinha uma vitrola, mas era normalmente CD ou vinil, não era um momento grande do vinil, assim. Sim. Acho que o primeiro momento que eu entendi o valor do vinil é quando a Francisco já tinha gravado o primeiro álbum, Solta as Bruxas, e tinha passado um ano que a gente gravou, acho que 2 anos. E, bom, quando você grava um disco, você compõe as músicas, produz as músicas, grava as músicas, acompanha a mixagem, acompanha a masterização. Quando lança, você já está cansado das músicas, aí depois vai tocar. A Francisco Elombre toca média de 130 shows por um ano, então 2 anos, 200, 600 vezes tocando a música, mais ensaios. Eu já conhecia as músicas de cabo a rabo. Sim. Mas quando a gente decidiu fazer o vinil, e eu, de novo, confesso que eu não fui a pessoa que estava mais empolgada em fazer o vinil, mas quando eu ouvi o vinil, parece que eu conheci as músicas de novo. E foi aí que eu me toquei do valor que tem o vinil. Para além de uma mídia física, para além de o corte, para além de tudo isso, o ritual que é ouvir um vinil. E eu comecei a dar muito valor para esse processo todo, do lado A, lado B, que a gente tinha pensado desde o momento de compor, mas só então que eu percebi o real valor disso, assim, de que você tem que estar escutando o vinil de cabo a rabo para virar o disco. E aí eu comecei a perceber nisso. Daí então, tô doido para ter um espacinho a mais em casa para começar minha própria coleção. Cara, e pior que é isso mesmo, assim, o vinil, ele envolve toda
esse momento de ouvir música, né? Que é o que eu Ritual, acho. a gente diria, né? Quase um ritual, assim, né? E super você passa 4, 5 músicas, você vira o álbum e tal, enfim, que é muito diferente de quando a gente ouvia CD, parecido com quando a gente ouvia a fita, que tinha que virar a fita também, mas ele tem esse lance de você se entregar à música. E o tema dessa mesa, ele fala sobre na era dos streamings, e eu lembro que quando começou a sair toda essa história de música na nuvem e tal, eu trabalhava na Rolling Stone numa primeira vez, e a gente fez uma matéria de capa, assim, mudança, nova música, não sei o que lá, e eu baixei um Spotify para ouvir, antes dele chegar no Brasil, era uma versão, sei lá, em Beta, sueco, né? assim. Era tipo um link que o Spotify gringo mandou pra gente pra fazer o teste. E eu abri aquilo no celular e eu confesso que eu não tinha ideia do que eu via. Sabe quando você tem aquele calhamaço de músicas, tem todas as músicas do mundo, sei lá o que, não sei quantas milhões. Eu falei, eu não tenho ideia do que eu vi. Eu botei um Beatles, assim, porque eu não tinha ideia do que fazer ali. Depois eu fui entendendo o que era o streaming. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a relação com a música, a partir do que a gente está chamando aqui de era do streaming, ela mudou um pouco, né? Ela ficou talvez mais trilha sonora de momentos, não necessariamente um momento para se ouvir música. Exatamente. Eu queria entender de vocês, assim, como é que a relação de vocês com música se mudou, mas assim, se mudou com a chegada do streaming, com a música digital, a música na nuvem, etc e tal. Por exemplo, para fazer um disco, acho, o artista já não... Acho que você não pegou essa fase, mas não precisa pensar no corte do vinil, no tamanho que o vinil tem, no lado A e lado B, etc. Mas eu acho que isso mudou também para os artistas, né? Bom, assim, a Francisco começou sua carreira de carro. A gente ia de carro de São Paulo até Santiago do Chile. Nossa. E bate e Sério? volta dirigindo, já fizemos 2 vezes. E também dentro do Brasil, assim, tudo de carro, 16 horas por dia de carro, juntos. Caraca. 5 pessoas num carro com todos os instrumentos. E no carro não tinha o P2zinho ou USB, era só CD. Então, todo o tempo que a gente estava viajando, pegando discos de bandas que a gente tocava juntos, ou discos que a gente tinha em casa, e eu via os discos sempre completos, sabe? Então, para mim, sempre era um grande impacto, foi um grande impacto a hora que veio o streaming e parei de ouvir disco completo. E para mim foi até um impacto no começo meio negativo, no começo, mas porque eu gosto de ouvir a narrativa toda, quando um artista ou uma artista monta um disco, monta uma narrativa, monta transições, monta começo, meio e fim. Às vezes monta a última música para ligar na primeira, para você ouvir o disco no repeat, sabe? E aí quando começou a vir pro streaming, que quando finalmente compramos o P2zinho que coloca, que demorou uns 3 anos para isso, eu comecei a sentir muita falta disso, né? Mas eu confesso que hoje em dia, eu acho que a música, já diria o David Byrne, a música se adapta a qualquer lugar que vai ser tocada. E acho isso muito massa. Então hoje eu também penso a música a partir das playlists. Em que playlist que eu quero que minha música seja tocada, sabe? E para além de playlist editorial, para dar ouvida, para dar plays, para dar views, é mais no sentido de que vibe eu quero que entre, saca? Sim. Porque eu ouço muito playlist hoje em dia. Então eu não conseguiria dizer que é uma coisa positiva ou negativa. Acho que os dois têm seu valor. Mas sim, eu valorizo muito a ideia de entender um disco como uma narrativa de cabo a rabo que você prepara por 1, 2, 3 anos. E na hora de ouvir no vinil, que nem eu falei, assim, isso parece que tudo se ressalta. Todos aqueles mínimos detalhes que em certos momentos do processo de composição você pensa, ninguém vai pensar nisso. Na hora de ouvir vinil, ele ressalta. Sim. Ressalta, com certeza. E é mesmo. Maíra, do teu ponto de vista, assim, quer dizer, na sua experiência, como é que foi mudando a tua relação com música, já que produz, etc., mas também ouve muita, como a era do streaming, digamos assim, mexeu um pouco com a tua relação com música em momentos e tal? Acho que foi meio que a mesma coisa que o Matteo, assim. Eu tinha muito esse lance de ouvir CD também no carro quando eu dirigia, porque eu também não tinha um P2. Então, eu gravava muito CD, assim, para os amigos, até em casa, sabe? Tipo, para ouvir com as minhas irmãs, enfim. Eu já tinha meio que essa ideia dos moods, sabe? Sim. Tipo, eu quero ouvir, sei lá, a gente vai viajar, vamos ouvir umas coisas bem road, sabe? Tipo, para a estrada mesmo. Não vou gravar aleatório, porque aí você tá lá num clima da hora e de repente vem uma música nada a ver, sabe? Então, mesmo com músicas de artistas diferentes,
eu já tinha essa preocupação com a narrativa, né? Você construir uma narrativa... Ai, desculpa, botei a mão no microfone. Você construir uma narrativa costurando músicas, enfim, diferentes e tal, mas que se conversam de alguma forma, né? E quando veio o streaming, eu fiquei perdida. Fiquei bem perdida, assim. Eu acho que a minha relação melhorou muito agora, assim, de uns 2 anos para cá, e eu consegui usar o streaming a meu favor para pesquisa musical, para entender a música mais ainda por esse lance de mood, né? Mas eu acho que mais para pesquisa musical. Eu coloco ali nas playlists e acabo conhecendo, nossa, artistas que eu falo, gente, que incrível essa música, eu não sei como isso chegaria até mim se não fossem essas playlists, né? O streaming e tal. Mas, ao contrário das playlists, né, que eu curti super, eu nunca gostei daquele modo aleatório. Isso para mim não rola. Quando eu quero ouvir algum disco, algum artista, eu vou e ouço o disco inteiro, a obra inteira, né? Porque fica lá Sim. a lista toda dos discos, então, ixi. Foi o que eu pensei. E muito na rua também. Em casa, eu já prefiro ouvir o vinil. Se eu não tenho, eu coloco, ligo o Spotify nas caixas de som e tal. Eu gosto de criar um ambiente, né? Então, eu acho que tudo se complementa, assim. Eu lembro de uma história, gente, que foi bizarra. Na época que estava trocando o vinil para CD, minha tia trocou o aparelho de som dela. Minha tia era a que mais comprava disco em casa. E aí, ela levou os discos dela para um amigo que ia passar tudo para CD. E ela ia jogar fora os discos de vinil. Eu falei, não, pelo amor de Deus. E ela fez isso com os DVDs também, as fitas, cassete e os DVDs. Passou tudo para, tipo, CD e tal. E aquilo me chocou. Eu falei, gente, mas como você joga fora? Isso aconteceu muito. Isso aconteceu muito na transição. Então, eu peguei tudo da família, assim, né? Os vinis todos e falei, gente, ok, eu adoro CD, mas não precisa se desfazer disso, né? E eu lembro que tinha alguns aparelhos de som que tinha... Em cima era a vitrola, aí tinha o aparelho de CD e tinha a fita cassete e o rádio. Era o melhor, era o melhor. 3 em 1. Exato. E aí, pra mim, era esse. Era o que a gente tinha em casa, então eu conseguia ouvir em todas as mídias possíveis, assim, né? Então, hoje em dia, eu ouço tudo. Até fita cassete que eu gosto, que eu tenho uma coleçãozinha, assim, que não mofou, né? Que eu consegui cuidar, porque mofa mesmo. CD também, eu perdi muitos CDs, os CDRs gravados, eu perdi vários, porque ficou ali guardado, mofou, sei lá, estragou. Mas vinil não, né? Vinil é mais resistente, então, sei lá, é outra vibe. Ainda o meu xodó, a minha experiência de ouvir música, de tocar, é vinil, assim, não tem pra ninguém. Sim. Cuidando bem, né, Bruno? O vinil dura, que é uma beleza. E você, cara, como é que... mudou tua relação um pouco com a música? Porque, sei lá, pra mim ela ficou presente em qualquer hora, saca? Enquanto eu tô, sei lá, cortando tomate pra fazer um ovo mexido de manhã, eu tô ouvindo música, coisa que antes eu não ia colocar um vinil pra tocar, ou mesmo um CD, sabe? Essa é a parte mais legal do streaming, né? Aham. Eu, igual a Maíra falou, quando apareceu o serviço de streaming, a primeira coisa que me veio na cabeça é, nossa, mais um serviço que eu vou ter que assinar, né? Antigamente, igual o Netflix, essas coisas, assim, de vídeo, né? Tinha tudo gratuito, a internet veio para prover link, para a gente trocar música. Então a gente está acostumado a ter a propriedade do negócio. Sim. Eu lembro lá em 95, 96, eu pegava as bandas que eu mais gostava e passava horas na casa de cada amigo tentando baixar no SoulSeek para completar a discografia. Para ter o álbum em MP3 exatamente igual a gente tem em CD, vinil. Esse era o objetivo ali, né? Legal. Então quando veio o streaming, igual todo mundo falou aqui, eu me senti... Falei, não vou aderir a isso, que não sei o que lá. Mas, cara, exatamente por conta desse lance aleatório, né? Ah, você escuta, vai dar um play, eu gosto de escutar na ordem, gosto de ver o que o artista está propondo, né? E aí, isso causou uma mega dificuldade para eu aderir. Mas aí, quando você começa a usar o serviço um pouquinho, você vê que ele é legal, ele vale a pena você investir no serviço também, porque você começa a conhecer um monte de banda do mundo inteiro, né? Isso te abre um leque gigantesco, você vai viajar, você pega aquela caixinha de som ali, wireless, né, Bluetooth, põe ali para ouvir o som que você quer naquele momento, fazendo comida, passeando com o cachorro, no celular. Isso é muito legal, a gente poder ter a música a todos os momentos. Mas tira, né, aquele momento, né, de você conhecer mais o artista. Eu faço uma analogia do streaming,
atual, assim, com o início da indústria do vinil, cara. O pessoal às vezes não lembra disso, mas lá atrás, nos anos 50, os anos 40, os artistas lançavam singles, igual hoje em dia o pessoal na plataforma de streaming lança, geralmente, né? Sim. A maioria dos artistas lança um single, prepara um clipe, faz todo o trabalho em cima de uma track só, antes de lançar um álbum. E é exatamente a mesma estratégia do início da indústria do vinil, cara. O cara lançava aquela track de um lado, um artista, do outro lado, né, o outro artista, eram discos de 78 rotações, e a indústria sentiu a necessidade de um artista ter um álbum completo. Falou, cara, não, esse cara tá vendendo muito, então a gente precisa lançar mais música desse cara. E em 1948, a indústria mudou para esse formato LP 33 rotações, que cabia mais músicas, né? Que criou o RIAA, que pouca gente conhece, que é uma forma de poder achatar as músicas no vinil, né? Que criou o Phono Line, que é exatamente a conexão do toca-disco é fono, exatamente porque tem essa possibilidade de compactar as músicas. E aí o artista passou a fazer o álbum, né? Então eu tenho essa analogia, né? Poxa, o início do streaming voltou lá para trás, o cara lançar uma track para todo mundo conhecer para depois lançar um álbum. Então eu acho isso muito legal, né? Essa evolução. E, poxa, 5 décadas de vinil, né, cara? Ele imperou 5 décadas, né? Então a gente tem que respeitar ali toda essa história do vinil, né? O Matheus falou bem ali, a gente põe a música do artista que a gente gosta. Eu sei, cara, eu tenho muitos discos, tenho quase 5 mil discos. Então eu pego aquele disco ali, eu olho e falo, esse disco é bom, a primeira lá do A, a terceira lá do B, entendeu? Isso me marca, né? Você põe o disco, você olha pro vinil, tá chegando na música que eu gosto. Falo pelo número da faixa, isso é muito louco. A gente fala pelo né? número da faixa, porque a gente gosta mesmo, pega o álbum, olha a fábrica, quem cortou o disco, quem fez a capa. Isso é muito legal, cara. A gente marcava de caneta, né? Aqui, ó, a terceira música. Isso, o streaming é isso, cara. É importantíssimo para conhecer artista novo, atual. Aí você vai atrás do artista, o artista também está lançando vinil, você vai procurar as redes do cara. Então você gosta do cara, você compra o disco do cara, conhece a banda parecida. É isso. Eu acho que eles se complementam. No Se fim das complementam, contas, se sabe? complementam. Porque eles podem estar em momentos diferentes, assim, né? No fim das contas. A gente pode ouvir a música enquanto faz outras coisas no streaming, mas quando a gente quiser realmente ouvir a música, entender todo esse lance que a gente falou ali de ser artesanal, de você sentir cada detalhe que o artista quis colocar naquela faixa, etc. Todo o trabalho de fazer a capa, enfim. Desculpa, Bruno, você queria falar algo? Não, eu ia falar isso, porque, poxa, exatamente, você gosta do artista, você escuta lá 100 artistas, mas tem a banda que eu gosto muito, Francisco é o Homem. Pô, eu gosto muito, sou fã dessa banda. O que você vai fazer? Você vai buscar mais informação, mais conteúdo daquela banda. Então, o cara que é fã, o cara que gosta mesmo, vai adquirir o produto físico, cara, porque Quer ter na mão. igual assim. para quem grava e para quem é fã. É igual um troféu, cara. Eu falo exatamente. Você pega o vinil, você põe para escutar ali. Você pega artistas atuais, só tem na internet ali a Kali Uchis. Outro dia a Rafa comprou o disco da Kali Uchis, chegou lá, cara, você põe para ouvir. É diferente do que você ouvir o streaming ali, sabe? Você escuta, fala, nossa, essa aqui é a música que eu gosto de tocar. Então tem toda essa mística de ouvir o vinil, né, de quem você gosta mais, assim, adquirir o produto mesmo. Sim, total. Sabe que uma experiência pessoal aqui, eu percebi que 2019 foi um ano que eu menos ouvi música e que eu mais ouvi música no vinil e mais ouvi em streaming. E acabou que, fazendo Mudou. muita terapia, eu fui percebendo que também é porque foi o ano que eu menos tive tempo, que eu mais fiquei ferrado de trampo e não sei o que lá. E eu não tive o espaço, não me coloquei o espaço de ouvir música de boa, sabe? Sim. E é uma parada que a quarentena, na real, de ficar em casa o tempo todo, eu comecei, a gente em casa voltou a colocar a vitrola pra rodar, sabe? O disco pra tocar e criar esses momentos, sei lá, de manhã, domingo, 10 da manhã, ouvir um álbum, um que tava lá e que eu nunca tinha ouvido, sabe? Pois é. Essa parada. Antigamente tinha um momento de ouvir música, né? Botava o toca-disco na sala ali, todo mundo se juntava, vamos ouvir música, né? Era um ritual mesmo. É, uma experiência de contemplação. Aliás, a gente está falando de contemplação, experiência, não sei o quê. Bruno, eu queria que você contasse, se possível, porque eu sei que são vários processos, mas enfim, a gente não está com o disco aqui, o 11, com essas 11 músicas inéditas do Adoniran Barbosa, que a Eisenbahn lançou, e que o Matheus, inclusive, tocou, mas você fez na mão mesmo, né? Foi artesanal, cara. Cara, eu peguei ele, eu senti ali que diferente, né? eu senti ali o trabalho mesmo. Cara, nossa, é realmente um processo diferenciado, vamos dizer assim. Porque esse modo de artesanal, esse processo artesanal que a gente fez, é exatamente do início da indústria fonográfica, lá de trás, de 1910, 1920, atualizado. É um processo que começou no início dos anos 2000, e vou falar, desde a produção do plástico,
desde aquele material plástico ali, que é artesanal também, foi um cara que preparou aquele plástico, ele é cortado, preparado de uma forma especial, até a forma de colocar o áudio naquele plástico, cara. É tudo muito artesanal. Então, a mídia vem da França, a agulha é uma agulha lapidada especialmente para cortar esse material plástico, entendeu? E o equipamento também, o equipamento preparado, equipamento antigo dos anos 60, 70. De onde são as máquinas que você... São máquinas americanas. Teve uma máquina minha que veio da Jamaica, que é uma Caraca. Presto 8N, que ela estava na Jamaica, foi para os Estados Unidos, veio para cá, a gente recauchutou ela inteirinha. Nossa, que massa. E eu tenho 6 máquinas, cara, 4 vintages e 2 dessas modelos mais atuais, assim, da Alemanha. E, cara, cruzando um monte de informação, conversando em fóruns com gente das antigas e gente atual, né? Trocando aquela informação, a gente chegou nesse processo atual, de poder gravar no plástico direto com uma agulha de diamante, feita por um lapidário mesmo. Então, cara, o processo é exatamente cansativo e duradouro, assim. Tipo, por exemplo, se a música tem 30 minutos ali, se o disco tem 30 minutos, eu vou ficar 30 minutos gravando disco a disco, ouvindo música a música. Então, por isso que, imagina, a gente gravou 300 discos, então eu ouvi 300 vezes o disco, um pouco mais às vezes, porque né, tem disco que dá problema. A gente desce a agulha no disco, ele realmente corta. Né? Como que funciona o processo de gravação? Né? A cabeça de corte funciona como se fosse um alto-falante. Quando a gente está perto do alto-falante, ele vibra, né? Sim. Imagina aquela vibração com uma agulha na ponta, uma agulha de corte. Então, quando a agulha está descendo ali, cortando, vibrando, essa vibração, ela está esculpindo no disco em tempo real, sai um cabelinho, que é o chip removal, que a gente fala, tem uma sucção puxando isso. Então, são 8 fatores trabalhando juntos, sabe? Tem que estar o ângulo correto, a temperatura do disco, a temperatura do ambiente, a sucção funcionando, o volume, todo o processo de equalizar aquilo tudo. A gente teve que falar com o pessoal do estúdio lá, falando, nossa, essa música está muito grave, isso aqui, aquilo ali. Teve que ajustar e para fazer esse projeto maravilhoso, cara. É um processo artesanal, que é como se fosse de fazer a masterização de uma fábrica, né? Que você faz o primeiro disco, faz a matriz e prensa. Em vez de a gente prensar o disco, cada disco foi como se fosse uma matriz nesse caso. Então, por isso que é realmente algo único mesmo. E você Todos ali, os discos são um pouquinho diferentes um do outro, né? do ladinho, olhando e para ter certeza que todas as cópias chegariam... Perfeitas. De fone, cara. Eu te desce a agulha para gravar, eu já ponho a agulha para tocar em tempo real ali e fico de olho. Faço os espaçamentos de uma música por música, não tem nenhum processo automatizado. Incrível. Até os espaços da música ali, o início, aquela introdução que tem aquela primeira corridinha, o final também. Sim. Que chama, né, o espiral que a gente fala. É tudo feito à mão, cara. O suco do final, o loop do final, colar o rótulo, preparar, embalar. É incrível. Um processo legal demais, cara. É único mesmo. Quer dizer, acho que você ouviu o Mateu cantando Bebê Morando mais do que você mesmo. Nossa, sim, com certeza. Eu canto junto com ele, se deixar ali. Nossa, mas algum dia eu quero colar ali e ver você fazendo isso, porque Pô, lógico. o jeito que você descreveu aqui, eu imaginei você lá e parece mágico. Né? É mágico, tá convidado, é muito legal mesmo. Você descer a agulha e sai aquele cabelinho. Tem gente que vai lá no estúdio que pede para levar embora o que sai do disco, a alma do disco, né? Fala, nossa, isso aqui eu tava ali no disco, cara, deixa eu levar para mim isso aqui, Incrível. guardar. Então é mágico mesmo. Eu acho que quando você vê sendo feito, você realiza ali, cada disco é uma realização, sabe? Você fala, nossa, isso aqui vai para a mão de uma pessoa que vai ter, né, exclusividade, vai estar com aquele disco único ali, sabe? Então, Sim. é mágico para mim. Nossa, eu gosto muito. Genial. Matheus, já que eu falei de você cantando Bebê Morando, conta também um pouquinho como foi o processo de gravar essa faixa inédita da Dona Irã Barbosa nesse 2020, que seriam os 11 décadas de vida da Dona Irã, enfim, 11 músicas, 11 décadas, 11 artistas. Como foi esse processo de fazer também no distanciamento social, etc., né? Fazendo cada processo, cada partezinha, inclusive no Spotify tem o disco e tem também uma playlist que eu achei tão massa quanto o disco, que são vocês contando Nossa, também demais, como a gente colocou isso, e daí entra só a guitarrinha ali, ó. E depois a gente colocou isso, e daí entra e vai montando a música, assim, mostrando bem o processo artesanal que é fazer música e que foi fazer esse trabalho, né? Mas conte aí. Nossa, deixa eu comentar aqui, essa faixa comentada ali, essa playlist de faixa comentada, eu achei a cereja do bolo, porque
Porque até nós mesmos que criamos a música paramos para perceber o processo de construção depois. Uma coisa que a gente nunca faz, uma vez que a música tá feita, beleza, vamos em frente, vamos tocar ela no show. Sim. Mas a gente nunca para relembrar e achei muito, muito massa isso. Eu recomendo muito que ouçam as faixas comentadas. É Tá bem aí mágico. um jeito da hora de você usar o streaming, né? Isso, nunca tinha visto Eu isso também. não, de Achei faixa muito interessante. comentada não. É uma mescla de música com podcast, né? Sim, Isso. nossa, eu achei muito genial Super- também. E são curtinhas, então é 2 minutos. Daí você ouve a música depois a versão final, assim, né? Porque fica nessa playlist montadinha. Inclusive, eu acho que mais pessoas deviam fazer isso. Sim. Devia ser mais um processo mesmo de se colocar uma versão detalhada de como foi feito isso de rock ao rap, ao samba, enfim. Tem no disco do Daft Punk tem isso, né? Ele falando sobre a construção das músicas ou as referências no meio do disco, assim. E é muito legal, porque aí vem a próxima música, você ouve e fala, putz, saquei. Né? É o George Moroder, não é? Eu acho que é uma das músicas ali. George Moroder, É, do Bigodudo? Isso, eu acho que é. Não Nossa, tenho é muito certeza. mágico. Mas enfim, é Mas o mais enfim, recente. sobre o processo de gravação e tal, a gente fez cada um na sua casa. E a gente é banda. Banda, normalmente, quando entra em estúdio ou entra pra compor, aí você senta todo mundo aqui com os instrumentos, vamos tocar, legal. Aí eu toquei um acorde, já toquei, fui fazer uma coisa que eu tô pensando, alguém falou, putz, e se fizer com sétima maior? Ah, pá, já vai. Então, o processo de composição é na hora, assim. Aham. E é ótimo isso, é mágico, porque as coisas, você vai com uma ideia que imediatamente vai para outro lado, que depois volta para sua ideia e chega num lugar que sozinho não chegaria. Isso é muito massa, mas a gente percebeu uma coisa muito diferente, que é construir a música em casa sozinho nos dá a oportunidade de realmente finalizar a sua primeira ideia e você ouvir até onde você iria com isso, saca? Sim. Então a gente mandou pro Andrei, o guitarrista, falou, Dei, grava a guitarra. O que a gente normalmente construiria junto era ele gravar 3 horas, pá, isso, não, isso, sim, pá, foi indo, até que ele devolve, foi isso que eu construí, tá? Agora, Mateu, vai, faz o violão. Isso foi maravilhoso porque aí a gente passa a também acreditar em nós individualmente, né? O coletivo da banda é ótimo, mas em nenhum momento o coletivo tem que ser maior que o indivíduo ou a indivíduo. Sim. Tipo, não pode ser. E isso que é uma coisa que a gente aprendeu muito durante toda a pandemia, não só na gravação do 11, mas todas as outras, a gente gravou várias músicas, lançamos várias. E fez a gente crescer muito. Agora a gente está pré-produzindo o 3º disco e que delícia finalmente voltar a construir junto, porque é muito gostoso, né? Só que a gente já voltou com outra visão, com uma visão de tipo, legal isso, amanhã deixa eu voltar amanhã com uma ideia melhor do que eu tô pensando, porque eu tô com alguma coisa aqui, eu vou respeitar essa primeira ideia e vou construir isso. Então foi isso, mas claro, eu cresci em Valinhos. Valinhos é a cidade do Adoniran. Sim. Meu irmão também cresceu em Valinhos. Quando a gente conheceu parte da galera da banda, a gente morava em Valinhos, a gente fazia troca de Sorocaba a Valinhos, eles dormiam em casa. E quando você desce na rodoviária de Valinhos, você vê uma estátua do Adoniran lá, você senta do lado da estátua do Adoniran. Então, regravar uma música dele inédita, interpretar pela primeira vez num fonograma essa música, nossa, foi delicioso, foi gostoso, foi uma responsabilidade gigante. Eu ia falar isso. E fazer isso em casa, porque era eu me gravando, ouvindo minha própria voz, tipo, pensando, caraca, como será que o Adoniran faria? Qual que é o sotaque que eu quero puxar? Será que eu imito o sotaque dele? Não, eu vou fazer o meu sotaque, que nem ele faria o sotaque dele, assim. E isso foi muito, muito bonito, fiquei muito honrado. E a voz da Ju também, Nossa. que arrasa. Cara, é engraçado, até o Lucas Maier que fez a produção, né? Maravilhoso. É. E aí ele falou, bom, vou gravar a Ju. Eu falei, cara, quando você gravar a Ju, você vai entender o que é gravar a Ju. Ele falou, não. Aí eu perguntei pra ele, você quer que eu afine alguma coisa? Ele falou, não, relaxa, eu sou um mestre em afinar, Melodyne e tal. Aí eu falei, se prepara, porque o Melodyne, o algoritmo de afinação do Melodyne foi criado em cima da afinação da Ju. Porque, meu Deus, gravar a Ju é uma coisa maravilhosa. Que demais. Genial isso aí. A gente está falando muito sobre vinil, streaming, né? Acho que quem mais sofreu com a chegada do streaming, além do CD, obviamente, foi também o jornalismo musical, porque daí agora as pessoas antes precisavam ler a respeito de um artista para saber se comprariam o vinil, etc. Agora elas podem só dar o play no seu serviço de streaming favorito e decidem se querem comprar o vinil ou se não querem comprar o vinil. Mas isso é papo para uma outra coisa, para um outro debate, talvez. Mas, Maíra, a gente está falando aqui de um vinil que já é uma indústria que se
que é sustentável, né? A gente está falando de artistas que já não lançam CD, preferem colocar no streaming e fazer um vinil, enfim. Como o vinil se enquadra hoje na indústria de música, você acha? Assim, em que lugar ele está? Ele ainda é nicho, mas ele é um nicho só para colecionadora, já é para uma galera que já curte música, enfim. O que o vinil representa hoje para uma indústria? Assim? A gente tem falado muito sobre isso da volta do vinil, né? Mas eu acho que já voltou. O vinil Sim. já acontece, né? De novo. E eu acho que ele faz parte de uma experiência, né? Ele é parte de uma experiência multimídia, assim. Falando do Rimas e Melodias, que é o meu grupo, a gente fez o nosso EP, que a gente chama de disco, porque, enfim, são poucas faixas, mas a gente criou pensando num disco mesmo, numa história, numa narrativa. E, óbvio, a gente criou pensando em colocar num vinil. Ainda não rolou, porque, né, tem várias questões de grana e tudo mais, que o artista independente sabe bem como é. Mas a gente criou todas as faixas ali, tem bastante interlúdio, tem a intro, aí tem o final, uma coisa conecta com a outra, a gente pensou em lado A, lado B, enfim. O nosso sonho é fazer vinil, mas a gente falou, vamos juntar uma grana para fazer quando der, né? E é muito louco que eu acho que o vinil, hoje, 2020, não tem mais tanto aquele lance de saudosismo. Claro que tem pra gente que ouviu vinil na infância e tudo mais, tem as memórias, né? Mas, falando dos fãs do Rimas e Melodias, por exemplo, é uma galera de 20 anos. É uma galera que nasceu em 2000, que já não tinha vinil, sabe? Então, CD, né? Exato. Então, é uma galera que já nasceu, né? Que já são os nativos digitais, já cresceram, tipo, ouvindo MP3. Sim. Então, assim, eles querem vinil. Aí isso, tipo, deu uma bugada. Eu falei, gente, mas como vocês querem vinil? Tem vários fãs que nem tem vitrola, toca-disco, etc. Mas é o que o Bruno falou, é um troféu. Você se sente parte daquilo, você faz parte da experiência, né, da banda, da vivência toda ali do grupo e tudo mais. É uma coisa que você tem ali, você pegar, você ver as fotos. A gente fez CD, né? E a gente pensou, já que a gente vai gastar com CD, vamos gastar um pouquinho mais e fazer o encarte. Que é uma coisa que, quando eu era adolescente, eu amava sentar ali no meu quarto. Uma lupa, né? E ficar ouvindo música por música, cantando junto com o encarte. Aí você... E tinha, óbvio, palavras que você não entendia. E você falava, caramba, é isso, eu canto tudo errado. E isso acontece muito, né? Então, a gente fez com todas as letras, colocou a ficha técnica completa, fotos inéditas, tudo mais. Então, eu acho que é muito louco ver essa mudança, assim, né, de significado, de mensagem que o vinil passa, assim. Então, eu acho que é isso, é uma experiência multimídia e tem o lance de ser muito sensorial, né? Eu acho que as pessoas sentem falta disso justamente porque está tudo muito online, digital. A experiência do streaming, ela não ativa tantos sentidos quanto o vinil. O vinil é visual, é tátil, tem o lance do som, né? Às vezes você tá acostumado a ouvir um disco no streaming, que você vai ouvir no vinil, você tá ouvindo e você fala, que é isso? Que som é esse? Que instrumento é esse que eu não ouvia? Principalmente as coisas mais graves, assim. Que no rap o grave é muito importante, né? Então, e eu amo, assim, quando eu ouço um disco no streaming que eu falo, mano, não tô conseguindo sentir o grave ali, aí você fala, será que foi um problema de mix? Né? Eu acho que até no estúdio... Tecnicamente é diferente a compressão. Exato. Aí dinâmica. Aí quando a gente estava no processo de mix e master do disco, aí a gente ficava pensando, né? Putz, isso aqui vai pro streaming, né? Como que a gente vai fazer esse baixo, tipo, ficar o mais fiel possível no streaming? Então, eu acho que os engenheiros de som têm uma questão a mais, né? Tanto que a gente fez 2 mix e master, né? Tipo, uma pro CD, uma pro streaming. Então, assim... eu acho que muda muito tudo, sabe? Eu acho que o Bruno pode me corrigir até. Tem muito esse lance de, o vinil tem uma qualidade melhor, né? Mas nem sempre, porque tem todo o processo. É complicado falar de qualidade, ainda mais que
se a gente for falar não só da parte de gravação, tem toda a parte de reprodução também, né? Exatamente. Que não adianta você ter um belo vinil se você não tem um equipamento para reproduzir, botar na vitrolinha portátil. Então, aí você ainda tem que ter uma agulha nova, uma agulha legal, um equipamento que reproduza isso fielmente, porque isso já aconteceu comigo, de eu gravar um disco tão bem gravado, da gente botar na vitrolinha e pular, porque a vitrolinha não consegue reproduzir aquela frequência, que está muito alto, faz pular. Cara. O bracinho que não tem controle de peso, entendeu? Então tem questões técnicas ali, fora da parte do estúdio, que a gente não controla, é de quem ama mesmo o mercado do vinil ali, sabe? Que é isso, às vezes a gente está ouvindo o disco do lado A, aí vai chegando no final, a gente, nossa, essa música tá ruim, o que está acontecendo? Você levanta é um bolo de poeira na agulha, entendeu? Exato. Então você tem que ter aqueles procedimentos ali de ouvir o vinil também. E que é que a gente estava pegando o gancho do que vocês estavam falando, é isso, os fãs, hoje em dia, das bandas, muitas vezes, cara, o cara nem tem toca-disco. Ele compra porque é realmente fã da banda. A experiência de pegar o disco ali, ver a capa. Eu vi disco da Tulipa Ruiz, por exemplo, que tem aquela brincadeira holográfica ali da frente. Tem disco que você pega, tem um holograma no rótulo. Tem disco que toca de trás para frente. Então, cara, tem Eu amo várias essas coisas coisas. malucas que tem, né? Nessa experiência com vinil, que a pessoa nem tem toca-disco, cara. Tem gente que compra coleção de disco e não tem toca-disco. Pois é. É tipo aquelas aspirações que o Jack White faz quando O Jack White. dele, né? Ele é Ele mestre. é um dos doidos de vinil, assim, realmente, né? E cada disco dele tem um holograma, faz não sei o que, faz não sei o que lá. Que é uma loucura. Eu me inspiro muito nele, nas coisas que ele faz. Gravar a galera ao vivo, a gente já fez isso já. Pô, o meu sonho era um dia ir pra Nashville, pra ir no lugar onde ele, sei lá, no estúdio dele, eu não sei como é, que você vai Na cabine. numa cabine e você sai com o seu vinil. Você não precisa ir lá, pode ir lá em casa lá fazer mesmo? isso. Mas, então eu só preciso aprender a tocar algum instrumento, ou cantar, ou as duas coisas, pra daí conseguir sair com o meu próprio vinil. Tá certo. Deve ser uma emoção ter um É vinil. emoção, é. Porque essa cabine do Jack White é uma cabine que, na verdade, tinha mesmo nos Estados Unidos. É que você colocava o dinheiro ali, R$2,50, faz uma gravação mono low-fi, que a gente fala, com agulha de metal. Então ela tem uma estética bem mais médio mesmo, assim. Teve quem gravou, uns 2 artistas já gravaram um álbum completo ali nessa cabine, entendeu? Então ela dá uma estética meio do passado mesmo, sabe? Aquele som meio medião mesmo ali. Então, Mais tem sujeira. uma galera que eu adoro. curte, cara. Sim, Eu já gosto de ir pro lado mais de alta fidelidade. alta fidelidade. Mas é legal o processo experimental, é muito massa. Eu acho massa também. Matheus, vocês estão fazendo um terceiro disco da Francisco Elombre, furo aí de reportagem? Mentira, eles já tinham colocado nos stories, eu já sabia. Mas assim, fazer música, você fala sobre pensar em moods, coisas que podem funcionar em diferentes playlists, etc. Mas tem, sei lá, vocês hoje pensam no que é um lado A e um lado B, mesmo que seja diferente de como era pensado lado A e lado B nos anos 70, pensam na duração para um disco de vinil, porque quando começaram a sair os discos de vinil lá no meados dos anos 2000, tinham músicas que ficavam de fora do vinil, porque o artista, né, não cabia. Enfim, o vinil ele tá ali na ideia de vocês enquanto pensam no álbum também? Depois que fez o primeiro vinil, nunca mais foi embora a ideia da narrativa do lado A, lado B, de virar o disco, do intervalo no meio, onde, parei, virei, começou de novo, qual que é a música que começa de novo, qual que é a música que acaba. Sempre a gente tá pensando nisso, assim, mesmo, sempre. Mas tem uma coisa que eu penso muito, que eu gosto muito do vinil, que eu acho muito desrespeitoso no streaming. É que o vinil, você falou uma coisa que eu fiquei pensando, eu queria adicionar. Quando, por exemplo, lançou um disco do Rimas e Melodias, e eu gostei muito. Eu fico muito interessado em saber a composição, eu fico muito interessado em saber a produção, onde gravou. E eu procuro, mesmo que no Spotify dá para você colocar os créditos, a gravação, a masterização e mesmo a produção, muitas vezes não tá colocado. Porque o acesso do artista ou da artista a plataforma é por meio de uma distribuidora, ou então é muito difícil por meio individual. É super pouco pessoal isso. E eu acho isso muito desrespeitoso com o processo de criação. Então, eu gosto muito do vinil por causa dessa ficha técnica, dos agradecimentos, do que envolve isso. E, além disso, que os streamings, as plataformas de streamings moldam o que é a arte do disco. A capa, o que tem na capa, é quadrado, tem que ser 300 por 300, 3.000 por 3.000 Não pode pixels. ter nada além Tem que ter o nome do artista, obrigado. Tem que ter o nome da capa, não pode ter um Steal This Album, né? Não pode ter uma coisa diferente. E isso eu achava que antes era, quer dizer, não antes, ainda é, né? Porque, que nem você disse super bem, o vinil já tá rolando, já voltou.
é legal a gente pensar também por esse lado, né? Quando pensa um disco, pensa não só no streaming, pensa, cara, para os outros jeitos que você como artista vai querer ouvir seu próprio disco, vai querer contar a narrativa, vai querer contar as suas músicas, as suas transições. A gente pensa muito nisso, muito, porque no final a gente faz música também para comunicar mensagem, claro, mas a gente faz muito música porque a gente ama fazer, né? Sim. Meu sonho é fazer essência, né? só vinil, não colocar nas plataformas. Fazer Caraca. um disco. Eu acho que isso é tipo. Só ali. Eu acho que a gente tá encaminhando para umas paradas assim, sabe? Umas bandas grandes e tal. Não, vou fazer um EP aqui, vai ter só em vinil. E aí só quem for, sei lá, no show da banda ou vai ter um link especial que Nossa. poucas pessoas vão conseguir. Nossa, eu acho que é por aí que tá se encaminhando, sabe? De ser uma experiência mesmo. E o lance de ser raro, né? Que nem você falou que esse disco do Adoniran 11 já nasceu raro. Isso é Nossa, incrível. raríssimo. Eu acho Sim. muito incrível. Cara, tem um lance de assim, eu adoro comprar disco de vinil quando eu vou no show do artista, saca? Sim, É eu muito amo. legal. Tipo, é muito massa, sei lá, e daí você vai lembrar que quando você comprou aquele álbum, você tava ali, assim. E tinha uma parada muito louca que eu vi só uma vez, num show que eu fui fora, que você saía do show e você... Mas daí era CD, tá? Mas você levava a versão, o CD Disco do daquele disco. show É. ao vivo, saca? Aquele show era seu e você foi e você tinha um CDzinho. A gente já tá quase encerrando, o que é uma pena, porque dava pra falar aqui Tá rápido, Nossa, né? muito. por umas 3 horas sobre vinil, streaming, todas essas coisas maravilhosas. Vamos lá, vamos fazer umas considerações finais, aí se vocês quiserem fazer ali um ponto final ali no seu pensamento, Bruno, comece ali e se despeça também das pessoas que estão assistindo a gente aqui no Festival PEF Digital. Você tá arrasa. Isso aí, primeiramente, obrigado aí por participar com essa galera, firmeza total. É uma honra ter participado desse projeto da Eisenbahn 11, é incrível mesmo fazer parte de todo esse processo. E é isso, o vinil não acabou, o vinil, o pessoal fala voltar, o vinil parou, não parou, ele sempre teve ali os militantes ali que seguraram, né? Ele, Você é um deles. sempre fui um deles, assim, discotecando, brigando ali para sempre ter vinil. E é isso, a música é complementar, o que importa mesmo é a música, né? A gente fica falando, é melhor ou pior. Não tem questão de melhor ou pior para mim, são relações diferentes, a gente falou muito sobre isso aqui. E o vinil vai sempre ter seu espaço, e ele tem que ser respeitado, afinal de contas são 5 décadas, né, de hegemonia do vinil, então tem muita coisa para a gente olhar, puxar do passado, aplicar de novo. E é isso, vamos nessa, vamos evoluindo, que o mercado está se acertando de novo, assim. Sim. Passa sua arroba ali pro pessoal. Quem quiser ver disco, gravar discos, tem o Vinil Lab, né? Vinil-Lab. Ou seguir nas plataformas, @NGS4000. Tamo junto. É nóis demais. Valeu. E aí, Maíra? Queria agradecer muito também, foi incrível estar aqui com vocês, falando sobre esse assunto que é do coração, né? Queria até lembrar que a gente fez um show da Tatiana Bispo, que é a criadora do Rimas e Melodias. É verdade. Ela lançou um single e a gente fez o show de lançamento na Casa Brasilis. É verdade. E a gente fez uma tiragem de 7 polegadas? 7 polegadas, isso. Com um single, que ele Com tinha lançado um single. single com clipe, né? Sim. Isso. E a gente fez acho que 10 cópias e tal. Então só quem foi lá no show conseguiu comprar o vinilzinho. Nem eu tenho Nem esse você tem, vinilzinho. né? Não, nem a Tati teve também. Então foi uma experiência muito linda, que tipo, até hoje a gente vê as pessoas postando foto. Então, cara, o vinil, ele é memória, sabe? Ele é um tipo de registro que tem que ser respeitado e perpetuado. E eu acho que tanto os artistas quanto produtores, enfim, todo mundo da cadeia da música, assim, tem que pensar em alternativas para continuar esse legado massa, Momento, né? né? Sim. E é isso, obrigada. Rimas Melodias está no Instagram, tá nas plataformas digitais, @rimasmelodias. Tem clipe no YouTube, tudo. E o meu é Mai Maldian, lá também tem todas as coisas que eu faço, que são muitas. E é isso, muito obrigada. Genial. Mateu, Francisco Elombre, Baby, aliás, grande, adorei Baby. Mas e aí, por favor, se despeça, suas considerações finais e tudo mais. Só agradeço demais estar aqui. Que gostoso ver pessoas, ouvir pessoas que Sai de sentem aquele novo. som de Zoom. E é isso. Conheçam Francisco Elombre, @Francisco Elombre Oficial. Também tem um novo projeto meu com a Luê, que chama Baby. No Instagram é @baby.amorzinho.
A gente lançou uma música autoral por enquanto, mas já vem disco, que é pensada a narrativa. E se eu pudesse fazer um pedido, ouçam discos completos. Porque muita coisa está dito não só em cada faixa, mas no conjunto e na narrativa do disco todo. O disco do Baby, por exemplo, vai contar toda a história do nosso relacionamento, de cabo a rabo, na ordem. Então, essas coisas são bonitas de serem percebidas. É isso. Genial. Eu não sei para qual câmera eu encerro. Para minha, muito bem. Então tá, muito obrigado. Ou não é para minha, é para geral, muito bem. Meu nome é Pedro Antunes, @PeoAntunes, falo de discos em vinil, streaming, etc. Lá no Instagram, faço outras coisas também, como uma coluna de música lá no UOL. E de vez em quando eu faço o bigode. Queria agradecer de novo ao Festival PEF Digital pela oportunidade de a gente estar aqui trocando uma ideia sobre vinil. A Eisenbahn também pelo convite para a gente estar aqui. Tenho aqui um slogan, vou fazer olhando para você bem profundamente. Eisenbahn, isso é qualidade artesanal. É nóis, beijos, até a próxima. Tchau, tchau. Down around the corner, half a mile from here. See the long things run, and I watch them disappear without love. Where would you be now? Well, the pistons keep on turning, and the wheels go round and round. The wheels are cold and hard, the miles they go down without love. Nenhum detalhe é pequeno demais para quem é apaixonado por cerveja. Isso é qualidade artesanal. Eisenbahn. Aprecie com moderação.